como eu estava falando para vocês, uma confiança mais fraca, ela indica que o consumidor ele está menos propenso a investir, menos propenso a comprar, a gastar o seu dinheiro, a tomar risco. E isso faz com que o mercado, teoricamente, fique mais temeroso. Porque pensa comigo, se o consumidor está menos disposto a investir, está menos disposto a gastar o seu dinheiro, isso pode consecutivamente refletir no PIB. Porque lembra que eu sempre falo para vocês, o PIB americano, 70% dele é com base no consumo, setor de serviços. Então, se o setor de serviços se enfraquece, o PIB contrai, o crescimento econômico diminui. Só que uma confiança, esse é o ponto negativo, só que uma confiança do consumidor mais fraca tem o seu lado positivo. Qual é o lado positivo? Uma confiança do consumidor mais fraca indica uma desaceleração econômica que, para o Fed, indica menos ou menor pressão inflacionária. Então, a gente tem esses dois pontos distintos. De um lado, uma confiança mais fraca, ela diminui a pressão inflacionária, e do outro lado, uma confiança mais fraca é um indicativo de medo e possível retração no crescimento econômico. E como balancear esse sentimento? Quando a gente observa que essa confiança veio em 93 pontos, o que é bem aquém da expectativa, a expectativa era que ela subisse, estávamos em 98, esperava-se 99 e ao contrário acontece, ela cai. Isso no curtíssimo prazo pode deixar para o mercado um recado de preocupação. Isso pode, de certa forma, interferir na alta que nós estávamos tendo, tá? Mas vamos ver se as falas do Powell, no seu pronunciamento que já começou, vai ter algum tipo de impacto nisso. Tem um tipo de volatilidade exacerbada. Vamos ver agora com as falas do Powell, né, que começa agora. E aí, como eu estava falando para vocês, ela é uma pessoa muito importante. E o que isso significa, Yuri? Ponto positivo, que é o bullish, e o ponto negativo, que é o bearish, ou um ponto de atenção. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Vamos começar pelo negativo. Isso pode sinalizar uma fragilidade oculta. Como assim? Se o Fed estiver reagindo com tanta antecedência, o corte que era para setembro for adiantado para julho, talvez o cenário econômico seja mais fraco do que os dados sugerem. E você sabe que muitos dados eles são passíveis de revisão. Eu não sei se vocês se lembram, mas por diversas vezes já aconteceu de termos um dado, por exemplo, de CPI, de inflação, mostrando queda, e no mês seguinte, na espera do próximo dado, o dado do mês anterior é revisado para cima, e vice-versa. Então, grande parte desses dados eles são passíveis de revisão, e pode ser que os dados estejam mais fracos do que estão sendo sugeridos no calendário econômico. Essa seria uma fragilidade oculta que seria um motivo que potencializaria esse corte um pouco mais cedo. Segundo ponto, inflação ainda não dominada. Se o Fed cortar os juros mais cedo ou cedo demais, isso pode reacender aquela preocupação inflacionária de que cortou, a inflação volta a subir de novo. Foi o que aconteceu no ano passado. Cortamos em setembro, cortamos em novembro, cortamos em dezembro também. No ano passado, se não me engano, foram 3 cortes. E depois virou para 2025, a inflação voltou a subir de novo. Então tem pontos aqui que são muito cruciais. E qual que é o ponto positivo, Yuri? O ponto bullish, né? Cara, estímulo monetário. Corte é sinal de dinheiro entrando. Estímulo monetário, impressora de dinheiro. Um corte na taxa de juros, ele reduz o custo do crédito. Por exemplo, vamos lá, explicando aqui o beabá para a galera que é nova e não entende muito essa questão de corte na taxa de juros e que não faz ideia do que isso representa. Suponhamos que você quer fazer um empréstimo no banco. Se a taxa de juros está alta, você vai pagar mais juros daquele empréstimo. Se você quer financiar um carro, você vai pagar mais juros daquele financiamento. Se você quer fazer um mortgage, se você quer financiar uma casa, você vai pagar mais juros daquele financiamento, porque a taxa de juros está muito alta. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, chegou um ponto em que as pessoas estavam pagando 8% de juros, sendo que alguns anos atrás estava pagando 3% para fazer um financiamento de uma casa.
Então, quando você diminui a taxa de juros, o acesso ao crédito, o custo de crédito, ele reduz. Então fica mais barato para pegar empréstimo, fica mais barato para financiar carro, fica mais barato para financiar casa, porque há um corte de juros e há um estímulo financeiro, um estímulo de crédito. Estímulo esse que faz as pessoas gastarem mais. E as pessoas gastando mais, isso movimenta a roda econômica e a roda econômica girando faz com que tudo suba, correto? E favorece o consumo, favorece, né? Favorece o consumo e o investimento no mercado financeiro. O investidor ele vai estar mais propenso a estar gastando o seu capital. Segundo ponto positivo, se a gente cortar em julho mesmo, isso reforça a confiança, né? Pode sinalizar que o Fed está disposto a agir preventivamente caso os riscos de desaceleração econômica eles estejam vigentes. Então a gente tem tanto ponto negativo quanto ponto positivo. E nessa balança aqui, qual é o ponto que vai pesar mais, o negativo ou o positivo? Isso a gente vai saber agora com as falas do Powell. Yuri, por que a opinião dessa senhorita aqui ela importa tanto? Primeiro, ela tem um voto influente no FOMC, né, no FONC. Embora nem todos os governantes eles votem em todas as reuniões, ela, senhorita Michelle Bowman, ela influencia fortemente o debate interno e todos aqueles que são comunicados pelos mesmos. E ela representa Main Street, não só Wall Street. Yuri, Main Street, Wall Street, Main Street, esse negócio de Main Street para mim é funk carioca, Main Street. Calma que eu vou explicar. Pessoal, o seu foco, o foco da Michelle Bowman, ela é em bancos comunitários, ou seja, isso faz ela olhar mais perto os efeitos da política monetária sobre pequenas empresas, ou seja, ela não é só Wall Street, ela é Main Street também. Ou seja, um foco maior sobre pequenas empresas, famílias americanas, o que dá outro ângulo de visão nas decisões. Ela tem uma visão um pouco mais intruísta, que não é só uma visão que engloba o Wall Street, o macro, mas que também enxerga a realidade, o dia a dia do cidadão americano. E é por isso que as falas dela têm um peso tão grande, tão importante. Então vamos ver agora o que o nosso querido Jerome Powell irá falar sobre isso, né? Vamos ver o que o titio Jerome Powell, o que nos espera no macro agora. O que nos espera é o que o titio Powell está falando. Deixa eu ver se eu encontro aqui o discurso do Powell. Vamos lá. Vou puxar aqui ao vivo, pessoal. Nosso queridinho Jerome Powell. Será que o Igor está traduzindo? Deixa eu ver. Acho que não. Deixa eu ver aqui, Igor. Moonstock. Não. Próxima live dele aqui é sobre PCE. Deixa eu ver se eu encontro a live do Powell. Powell Live. Vamos ver. Ó, já tá testemunhando já. Já tá testemunhando titio Paulo. Então, basicamente, ele está falando sobre a questão inflacionária e como manter as expectativas bem ancoradas para essa visão agora do Fed sobre a questão inflacionária, se vai cortar ou não, né?
Ele falou que a gente está numa posição que dá para a gente esperar um pouco mais e observar os próximos dados para tomar uma decisão um pouco mais precisa. E a gente vai fazer o possível para alcançar o emprego máximo e a estabilidade de preços. Então, basicamente, ele repetiu, né, o discurso que ele sempre faz, né? A galera comentando aqui no chat, too late Powell, né, o discurso que o Trump falou. Inclusive, o Trump falou sobre o Powell hoje, né? Fez uma publicação falando que o Powell está muito atrasado. Enfim, pessoal, vou acompanhar aqui o discurso do Powell. Vou acompanhar o discurso do Powell e depois a gente vai trazer um resumão para vocês aí. Fechou? Só deixando claro aqui... Quer ter acesso a análises de ponta de conteúdos estratégicos direto de quem realmente entende do mercado? Então se liga, porque temos uma grande novidade para você. Apresentamos o plano Bit Academy Partner, uma parceria com corretoras líderes no mercado de criptomoedas. Ao participar desse plano, você desbloqueia acessos exclusivos no nosso servidor do Discord, com conteúdos diferenciados, análise de trade, estratégias, leitura técnica dos mercados e muito mais. E o melhor, esse acesso é 100% gratuito. Para garantir, é muito simples. Primeiro, abra sua conta em uma das corretoras parceiras da Bit Academy, sendo elas BingX, BitGet ou Bybit. Segundo, faça a sua verificação de identidade KYC na corretora escolhida. Terceiro, faça um depósito mínimo de $100 e realize um trade para ativar sua conta. E por último, preencha o formulário que está na descrição desse vídeo para liberar o seu acesso sem custo algum. Essa é a sua chance de entrar de vez no ecossistema da Bit Academy e evoluir com quem realmente vive o mercado cripto todos os dias.